Senhor Yamas, né, estava falando um pouco de ahimsa, da não violência, da sati, a verdade. A gente falou de asteya, não roubar, a parigraha, o desapego, a não possessividade. E eu vou dar uma pinceladinha hoje sobre brahmacharya, tá bom? Se alguém tiver alguma dúvida, alguma questão nesse meio tempo, coloca, tá? A gente tenta desmistificar aí a dúvida, enfim. Bom dia. Então, brahmacharya. Bom dia, Kate. Brahmacharya no quesito aqui seria o momento da busca pelo conhecimento, né? Ou o caminho para dimensões mais elevadas. Então, Brahma seria a verdade, né? E Acharya seria o movimento, um trilhar, um seguir em direção à verdade. Bom? Então, o Brahmacharya nesse quesito, ele tem uma confusão aí no sentido secundário que muita gente confunde sobre o celibato, né? Então, eu acredito que seja, talvez, algumas linhas de pensamento também bem-vindo à questão do celibato, né? Do controle da energia sexual, do controle sobre os desejos. Então, isso numa visão assim mais profunda da questão, eu acredito que Brahmacharya seria o caminho para a verdade, aquele que trilha, né? Então, Brahman, verdade, na verdade Brahman seria um termo de Deus na cultura hindu, né? Então eles têm é diferente um pouquinho essa pegada na visão de Deus, né? Na visão oriental, na visão do budismo, do hinduísmo, eles têm Deus assim presente em todas as coisas, né? Diferente de um Deus visto por nós ali separado. Então a missão dessas culturas orientais, hinduísmo, budismo, a missão está em você olhar para dentro, sabe? E descobrir dentro de si essa essência de Deus. Então está muito ligado, né? Eles não conseguem, não é que não conseguem, a visão do hinduísmo não vê Deus separado de nós, né? Da nossa real essência, como se fosse uma coisa só, né? Então, Brahmacharya é aquela pessoa que está trilhando, seguindo em direção da verdade, em direção de Deus. Na Índia, Brahmacharya é um termo usado para as crianças e adolescentes que estão nessa caminhada, né? Então, muitas vezes isso vem antes da criança e do adolescente entrar em contato com a sexualidade. Então, por isso que tem essa confusão com o termo do celibato. E o celibato nas culturas orientais, essa questão de você, né, não fazer mais o ato sexual no caminho espiritual, tem uma visão totalmente diferente do celibato da Igreja Católica, por exemplo. No budismo, no hinduísmo, eles usam essa energia sexual, o poder da Kundalini, como energia assim, para utilizar como caminho do autoconhecimento, utilizar essa energia, direcionar essa energia para o caminho do autoconhecimento, diferente da Igreja Católica, que já tem essa visão do celibato como uma questão um pouco mais pecaminosa, como não sagrado. Então, um padre, por exemplo, ele não pode ter relação, né, sexual, porque é visto como uma coisa não divina, né, uma coisa assim um pouco suja. Então, você vê, o celibato ele é visto de forma diferente em culturas diferentes, tá? Não tem a mesma pegada, mas não é o quesito do Brahmacharya aqui, acredito eu. Tá bom? Um padre, por exemplo, se ele quiser ter uma família, uma relação sexual, ele tem que abrir mão, né, de ser padre, e aí ele vai para a tua missão, enfim. Mas tem funções diferentes aí, tá bom? Bom dia, Adriana. Gratidão, obrigado a vocês pela presença. Então, Brahmacharya é aquele que está na busca, está no caminho, sabe? De repente, um Brahmacharya, ele tem questões um pouco mais profundas, um pouco mais em relação à vida, né? Tem questões um pouco mais de onde que ele veio, para onde que ele vai, quem ele realmente é.
Diferente de uma pessoa que de repente está na busca apenas de bens materiais, né? Como um fim da sua existência, como se ele realizasse bens ou patrimônios, isso fosse o fim da busca. Né? Um brahmacharya, de repente, ele está atrás de algo, de uma caminhada um pouco mais interna, de olhar para dentro, tá bom? Bom dia, Amazônia! Então, um brahmacharya aqui no sentido assim, né, eu coloquei várias visões diferentes, é alguém que está tentando organizar suas energias internas, né? Para que sua paz, sua alegria, seu amor, sua felicidade não dependa de algo externo e nem de ninguém. Então a gente tem que tomar cuidado com o que a gente se apoia na nossa caminhada espiritual, né? Quanto menos a gente precisar de alguém mesmo que seja, sabe, para te guiar o caminho. Eu vejo muitos professores aí, né, de yoga divulgando o trabalho. Não, aqui eu tenho uma prática, a melhor prática para você olhar para dentro. Então, eu acredito que dentro da caminhada de cada um, é você precisar cada vez menos de um professor, por exemplo. É claro que é necessário dentro da caminhada nossa alguém que já está mais lá na frente, alguém que mergulhou. É extremamente necessário, sabe? Mas nesse momento da busca, nesse trilhar. Porque o fim é, de repente, você dentro de você buscar todas essas respostas e não depender de mais ninguém para isso, tá? Nem de religião, nem de conceito, nem de técnica nenhuma, tá bom? O esvaziar é a chave, sabe? O abrir mão e o olhar para dentro, tá? Então, a mente ela vai criar muitas resistências para tirar a gente desse caminho, né? Então, a gente tem um inimigo, de repente, né? Qual que é a visão do inimigo? Né? Um inimigo externo, por exemplo. A gente confunde o verdadeiro inimigo com, de repente, uma pessoa, né? E qual que é o verdadeiro inimigo? Aquele que eu não consigo enxergar, de repente, né? A gente fala de olhar para dentro, mas existe uma barreira que não deixa eu olhar para dentro na minha caminhada, na minha jornada. Então, o que a gente tem que ver e ter como inimigo, né? Esse inimigo invisível, que é a preguiça, é o medo, sabe? O medo de olhar para dentro, o medo de seguir em frente, a inveja, o egoísmo, sabe? Esses são os nossos verdadeiros inimigos. Esse é o verdadeiro inimigo interno dentro de cada um. É para cima deles que a gente tem que ir, sabe? E não esse inimigo ser externo, porque de repente a gente nem sabe que existe esse inimigo dentro da gente. Então a caminhada do yoga, a jornada, trilhar nessa questão é o olhar para dentro. E muitas vezes você iniciando uma jornada dentro do yoga, né, é você muitas vezes dar uns passinhos para baixo ou para trás em relação à caminhada, porque muitas vezes a gente acha que iniciou o yoga e que já sabe, nossa, está tudo bem, comecei o yoga, e não. Você iniciou a autoobservação e muitas vezes você vai ver o tamanho do egoísmo que habita em você ainda, o tamanho da barreira que você tem que quebrar, e muitas vezes isso te leva lá para baixo. É encantador todo o conhecimento do yoga, mas vamos realizar, sabe? Vamos colocar em prática aquilo que a gente aprendeu. Isso tem uma diferença muito grande. É encantador eu passar aqui os conhecimentos do yoga, enfim, mas está muito mais relacionado com o que a gente vai realizar do que um monte de conhecimento em si. Muitas vezes é o momento de a gente abrir mão, né, do conhecimento agora para poder olhar para dentro. O simples fato da ideia de você achar que está meditando já é uma barreira, né? Então, esse trilhar, esse ir em busca da verdade, é você olhar para dentro e muitas vezes analisar o tamanho do egoísmo que ainda impera dentro de você. Falo isso para vocês porque eu observo isso em mim também. Ainda é presente em mim o egoísmo, ainda é presente em mim a preguiça, os julgamentos, está tudo aqui. E como eu vou conseguir trabalhar em cima disso? Através da autoobservação. Não tem outro caminho. Não tem como eu estudar alguma coisa para ir de encontro isso. Tem sim como eu observar isso dentro de mim e tentar trabalhar.
Não é que eu vou começar a meditar que eu não vou mais julgar, que eu não vou mais errar. Vai continuar todos esses defeitos. Sim, mas agora eu estou observando eles em mim. Né? De repente, dentro da nossa caminhada, nesse trilhar que é o Brahmacharya, né? Eu acredito que para todo mundo seria essencial fazer um curso de formação em yoga, mesmo que não tenha mesmo que você não tenha a pretensão de dar aula, sabe? Porque cada um deve ser mestre de si mesmo, sabe? Dentro da nossa jornada, quanto menos a gente precisar de alguém para olhar para dentro, melhor. Existem grandes professores de yoga, sabe? Aqui em São Sebastião. Então, em todo o Brasil tem grandes professores. Eu acredito que essa caminhada vai de cada um, sabe? Ter cautela na hora de escolher alguém para se apoiar, tá? Tanto no yoga, como em qualquer outra religião. Analisar qual que é o propósito final daquela pessoa, sabe? Existem grandes padres também, grandes pastores, né, que estão nessa caminhada. De repente não precisa o caminho ser o yoga, né? A gente não precisa se prender ao yoga, levar o rótulo do yoga. Existem outras formas de buscar, tá bom? Mas o Brahmacharya aqui nessa pegada, como vem do hinduísmo, é aquele que olha para dentro mesmo, sabe? Que abriu mão um pouquinho dessa jornada externa, que é o que a maioria está em busca, né? Tá bom? Então, nenhum objeto externo pode ser responsável pelo fim da busca, pelo fim da minha trajetória. Olha que bacana essa colocação. Será que dentro da minha jornada eu estou colocando toda a minha energia em função de algo externo? Será que esse trilhar meu é chegar lá no fim e conquistar aquele objeto, aquela pessoa? Então é uma questão para se colocar, sabe? Estar sempre atento aos processos, às transformações internas, é um quesito de Brahmacharya, tá bom? Qual caminho eu estou tomando, né? O que realmente eu estou buscando? Trazer consciência em todos os aspectos da vida. Estar atento a essa transformação, porque eu acredito que todo mundo já é consciência divina, né? Todo mundo já conseguiu conquistar. O fato está no quanto a mente te tira desse eixo, sabe? O quanto o quesito preguiça, o quanto o quesito egoísmo tira a gente desse ser. Uma vez uma aluna perguntou numa aula para mim, mas e aí, você já conquistou a realidade do ser? Né? Achei bacana ela colocar isso, a ousadia da pergunta. E sabe, não, longe de eu ter conquistado a realidade do ser. Né? Mas depois eu fiquei com aquela questão na minha cabeça e eu vi que todo mundo já conseguiu conquistar a realidade do ser. O fato está no quanto a nossa mente interfere. Todos somos seres divinos. O fato está enquanto o nosso egoísmo impere e nos afasta dessa essência interna. Tá bom? Então eu acredito que seja isso, sabe, Brahmacharya? E os yamas, quem quiser pesquisa, tá bom? Yamas e niyamas, esses 5 primeiros, sabe, passos assim em relação a essa jornada, a esse trilhar, é bacana, sabe, de fora para dentro a gente trazer esses quesitos para poder fazer a gente enxergar com mais grandiosidade toda essa caminhada e olhar para dentro, tá bom? Alguma questão, alguma dúvida, alguma colocação? A gente vai encerrar então nossa live aqui, tá bom? Dessa troca, e em 5 minutinhos a gente volta para a nossa prática.